Pensando em fazer um safari na África e não sabe se a melhor opção é pegar um tour guiado, uma excursão, um overland tour, ou então alugar seu próprio carro, fazer suas próprias reservas de hotel, suas próprias reservas dos passeios aqui? Bom, eu acabei de fazer as duas opções, estou aqui no meu último destino na África e posso comparar especificamente o que aconteceu em cada uma das situações, em termos de custo, em termos de benefício, em termos de conforto que eu tive em cada uma das situações, e vou fazer isso para te ajudar a escolher qual que é a melhor opção também para você. Não sai daí, fica comigo. Fala galera, Intercâmbio Viagem aqui, Homero Carmona mais uma vez. Estou aqui para falar sobre África, foi mais um pouco sobre a minha última viagem, já falei quanto custa, já falei sobre tax refund e vou falar sobre várias outras coisas ainda, mas hoje eu vou falar sobre uma parte que fez bastante diferença em relação ao custo da minha viagem e também eu tive bastante dúvida em como contratar Overland Tour, ou seja, que é um safari, que é uma excursão, vou explicar um pouco melhor o que é. E também, ou então fazer isso por conta, né? E daí eu tive, felizmente, assim, eu tive a experiência de fazer as duas coisas. Então, eu fiz minha viagem foi dividida basicamente em três partes. A primeira que eu tava na África do Sul, e daí eu fiquei basicamente em Cape Town e Joanesburgo, e daí não, assim, viagem normal de cidade, etc. Depois eu passei 8 dias na Namíbia, e esses 8 dias na Namíbia foram basicamente olhando dirigindo o carro pelo país e fazendo as coisas basicamente por conta, exceto aquelas coisas que não tinham como, que realmente eu precisava de um tour. E depois eu fiz um Overland Tour, que nada mais é do que uma excursão por alguns países. Então, esse Overland Tour, essa excursão, eu peguei ela na capital da Namíbia, em Windhoek, e daí depois eu passei, são 8 noites, a primeira noite passa em Windhoek, depois a gente basicamente atravessou toda a Botsuana, então cruzou a fronteira aqui, cruzou toda a Botsuana fazendo paradas ao longo do caminho, e depois a gente atravessou a fronteira da Botsuana para o Zimbábue, e lá encerrou essa excursão, tá? E a excursão, basicamente, o que ela é? É assim, a gente vai num ônibus com outras pessoas, nesse ônibus a gente pegou um ônibus que era um pouco mais luxuoso, digamos assim, vai. Ele supostamente tinha ar-condicionado, mas não estava funcionando. Ele tinha um cofre, ele tinha um lugar para a gente guardar, tinha geladeira lá no fundo, que a gente podia colocar nossas coisas. E daí a gente ia sair de uma cidade e ia até outra. Nessa outra fazia o tour que tinha que fazer lá e tal. Mas esse ônibus, ele não sai da estrada. Esse ônibus ele só serve para fazer, realmente, de ir para um lugar para o outro. Em alguns parques, por exemplo, o Etosha, ele poderia fazer o tour dentro do parque, né? Mas em outros lugares ele não pode ir lá no meio do safari especificamente. Então, ele basicamente é uma excursão junto um monte de pessoas que vai passando de um lugar para o outro. Em cada cidade você para e faz um passeio, um safari, um sobrevoo, como eu fiz lá num sobrevoo no Okavango no delta do Okavango, e daí, enfim, você vai sendo levado para cada um dos lugares. Algumas coisas já estão inclusas, outras você precisa contratar assim que você chega, tá? Então esse é assim que você chega, ou então logo que você contrata esse Overland Tour, que daí eu fiz a reserva antecipadamente, né? Já assim, e tem que ser feito antecipadamente. Na verdade, eu fiz tipo lá em maio para poder viajar em outubro, então fiz com bastante antecedência, e até porque tinha já com essa antecedência, já tinha um tour que tinha acabado, ou excursão, né, que tinha acabado os lugares, etc. Esse ônibus que eu peguei, por exemplo, ele era um ônibus para 12 pessoas, então realmente era, apesar de não ter ficado cheio, ele é um ônibus pequeno e qualquer grupo que decida ir vai acabar com o espaço, então tem que se planejar bem com isso também, tá? Então, basicamente, assim, das três opções que eu poderia ter tido, né? Ou seja, fazer uma excursão guiada, que foi essa que eu falei, do Overland Tour, alugar um carro, que foi o que eu fiz na Namíbia, e daí tinha uma outra opção, que daí não era nem alugar um carro, nem pegar uma excursão, que daí era fazer tudo por conta, né? Então você já vem aqui, pega um ônibus que vai até lá, pega um ônibus de linha mesmo, depois pega um avião que vai daqui até lá. Então, esse formato, eu preferi não fazer, né? Por algumas coisas, né? Primeiro porque eu gosto de dirigir, então para mim eu acho que vale a pena, é uma experiência nova e você acaba ganhando tempo quando você dirige. Então se você está indo, eu fui em casal, se você está indo em 2 ou mais pessoas, o custo já começa a fazer um pouco mais de sentido. E assim, e daí
principalmente quando você está num lugar como a África, né? Ou como o Brasil mesmo, né? Assim, o meio de transporte entre as cidades e etc. Talvez não seja o melhor, talvez não tenha com a frequência que a gente quer. Eu tive problema de voo que foi cancelado, que foi alterado, na verdade, o horário e quebrou um pouco minha logística. Então, se acontece isso no voo, pode. E já tinha acontecido isso com uma amiga minha, então eu já sabia que era possível. Se isso acontece em voos, acontece em outras coisas também. Então, é um pouco mais difícil, fica um pouco mais sujeito a riscos de perder um, um timing que você tinha de fazer um passeio e assim por diante, por conta das condições da estrada, de infraestrutura, por conta das coisas serem um pouco menos estruturadas do que em outros países. Mas essa é uma outra opção que com certeza você faz mais barato, mas talvez você também perca mais tempo nesse deslocamento entre as coisas, né? Mas vamos lá, chega de churumela, já falei quais são os 3 tipos, já falei para vocês que eu fiz as 2 opções, e nos 2 casos foi basicamente 8 dias que eu tive de experiência. Então aqui o que eu vou fazer é basicamente te falar por que o Overland Tour é bom, por que fazer por conta, dirigir o carro e você ir fazendo as coisas é bom, e depois a gente pode chegar a uma conclusão do que é melhor para você, do que foi melhor para mim em cada um desses passeios, né? Então vamos lá. Primeira coisa em relação a planejamento e organização. Esse é o primeiro comparativo que eu tenho para fazer. Assim, quando você fala do Overland Tour, você tem um problema no seu planejamento, né? É encontrar qual que é o Overland Tour que vai passar pelos lugares ou pela maior parte dos lugares que você quer ir. Então é muito mais fácil o planejamento, né? Até porque no Overland Tour estão incluídos hospedagens, já está isso depende aí da excursão que você pegar, né? Já está incluída a entrada em parque, já está incluído uma ou outra reserva que tiver que fazer para algum passeio. Então, assim, é mais fácil esse tipo de coisa. O que é difícil você encontrar um Overland Tour que se encaixe exatamente dentro do que você quer e dentro do tempo que você tem, né? Às vezes vai viajar em outubro, mas essa excursão só tem saindo em novembro, ou você quer ir para 5 lugares, mas uma excursão só passa por 4, outra só passa por outras 4, e daí você tem dificuldade de fazer isso. Mas ela obviamente é mais fácil do que você ficar fazendo cada uma das coisas, até porque das 8 noites a gente dormiu em 6 lugares diferentes, ou seja, 6 lugares que você precisa pesquisar, ver como é, blá blá blá, enfim, é mais difícil. E a parte boa também é que você acaba, como organização, o tour tem lá o guia, o motorista, ele tem lá, cara, ele tem que seguir uma agenda. Então ele vai sair, cara, tem que sair às 8 da manhã, então sai às 8 da manhã. Então quando eu estava dirigindo, eu fui um pouco mais indisciplinado com isso e acabei perdendo uma coisa ou outra. Por exemplo, dirigir para fazer safari, para ver os bichinhos lá na floresta, na savana, é melhor você fazer isso de manhã. Ideia com um dia que você acorda um pouco mais tarde, que não sei o quê, porque no outro dia tá cansado, porque você enrola um pouco mais no café da manhã. Quando você tá no Overland Tour, não, o cara tá assim, batendo o horário e você vai seguir o que o cara tem que fazer lá, senão vai dar problema pro grupo, né? Então, essa é a parte boa também, você ter mais disciplina em relação aos horários, né? Por outro lado, quando você faz por conta, né? Você tem maior flexibilidade no planejamento do dia a dia, então se você, por um acaso, achou que uma coisa era boa e de repente você descobriu no meio do caminho que tinha uma outra coisa mais legal para fazer, você pode ajustar isso, é muito mais fácil você ajustar, mas dá muito mais trabalho para organizar, né? Então, como eu falei, você vai ter que reservar todas as noites, em todos os lugares, pensar o que você vai fazer em cada um dos lugares. Eventualmente, tem muito lugar que é muito difícil você ter agências que têm internet, que tem site estruturado na internet, que você vai conseguir fazer online mesmo. Então, muitas vezes você vai ter que ligar lá, ou vai ter que mandar um e-mail, espera e demora, e daí o processo de pagar com cartão de crédito talvez não seja tão simples. Até o próprio hotel que eu peguei lá, que era hotel que é do governo, que é caro pra caramba, o processo de pagamento foi bastante complicado. Então, tem essas dificuldades aí, né? Então, essa é a primeira parte, né, que é o planejamento e organização. O segundo ponto para falar em relação às diferenças, né, é em relação ao nível de informação. Né? Obviamente que você, estando no Overland Tour, estando numa excursão, você tem lá um guia. Né? Então, por mais que esse guia não seja o melhor, ou você não acha que ele seja o melhor, ele vai estar te explicando, ele vai falar, estamos chegando num lugar tal, que faz isso, aqui você não pode fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele vai realmente te orientar em relação àqueles lugares, e se você tiver alguma dúvida sobre aquele lugar,
se você não vai estar com o Google na mão, porque você vai estar muitas vezes em lugares que não tem internet, você tem uma pessoa que conhece o lugar e que para mim mais uma coisa que é importante não é só a informação, mas é a opinião do cara que mora ali, que no caso era um sul-africano, mas um cara que viajava toda a área sul da África. Então ele tinha opinião, conhecia os países e etc. E isso foi bastante valioso para mim, né? Você se prepara melhor para as coisas, então fala, cara, esse passeio você precisa levar muita água, você precisa levar chapéu, você precisa qualquer coisa assim. Ele te prepara melhor. Você pode procurar na internet, etc, mas vai ser muito baseado na experiência de um ou de outro, né? Diferente de você pegar um cara que é local ou que faz isso todo dia e que faz diferença no tipo de quão bem preparado você vai estar para aquela coisa, né? No geral, assim, o que eu posso falar é que a experiência que eu tive ficou abaixo da minha expectativa. Eu esperava várias explicações super aprofundadas, etc. Eu acho que eu aprendi bastante, mas eu gostaria de ter tido ainda mais informação. Então, falo que tem essa questão do guia dele dar informação, mas daí tem a ver com a sua expectativa também, né? E a outra coisa é que informações claras sobre as preocupações e cuidados com os animais e os animais para a gente ter cuidado com eles também, porque a gente está sob risco em muitas das situações, né? E daí para buscar fazer sozinho, né? Você tem que ficar buscando todas as informações, isso é algo desgastante, porque as informações não necessariamente são tão disponíveis quanto outros países que são mais estruturados para o turismo, né? Algumas coisas eu descobri tarde demais, então, por exemplo, essa questão que eu falei que os bichinhos saem na parte da manhã, né, que é um momento bom para ver eles, eu só fui descobrir mais tarde. Eu estava no Etosha dirigindo por conta, e daí no Etosha a gente saiu tipo 9, 8 e meia, 9 da manhã, mas na verdade a gente deveria ter saído tipo 6 e meia para poder ver melhor. O melhor horário para ver os bichos é antes do sol nascer, antes do calor chegar, né? E antes dos carros todos começarem a passar. Então, isso foi algo que eu aprendi mais quando eu estava no tour guiado, do que quando. Tipo, foi tarde demais em relação ao que eu já tinha feito, né? Então, até se for fazer alguma coisa como eu fiz, uma parte fazer tour, excursão, outro fazer por conta, se puder inverter, né? Fazer primeiro a excursão primeiro, depois fazer por conta, melhor, que daí você vai aprender algumas coisas, já vai estar um pouco mais em relação à segurança, em relação ao que levar, quando comer, que horário que é melhor para ver tal bicho, enfim, esse tipo de coisa você aprende, por mais que sejam lugares completamente diferentes. Tem algumas coisas que o comportamento é bastante parecido, né? Daí, para mim, o terceiro ponto de comparação entre as duas coisas é liberdade, né? Tipo, a liberdade, assim, não, tipo, hoje eu não quero, hoje hoje não quero. Você não tem liberdade para isso, né? Você não tem liberdade para falar assim, não, putz, acho que a gente podia ir um pouco mais tarde hoje, ou esse passeio talvez eu não queira fazer, tudo mais. Você pode até, um passeio ou outro, você pode falar que não quer fazer e tal, mas daí você vai bagunçar a vida do grupo, ou você vai, tipo, vai ficar sem fazer nada, sabe? Tipo, às vezes você vai estar o cara vai falar assim, então tá bom, te deixo num hotel aqui, e daí você não tem muito o que fazer, a não ser que que o guia te dê várias outras opções, que não foi o meu caso, né? Então, então esse foi um problema que eu tive, assim, né? Em determinada situação a gente foi lá, tipo, chegou tipo, meio-dia num lugar, e daí tinha um tour opcional, que era fazer o sobrevoo do Okavango, que eu falei, e daí se você não fizesse, não tinha opção B. Entendeu? Sua opção B era ficar no hotel, que era um hotel legal, até tinha os bichinhos lá, tinha piscina e tal, mas a opção era ficar no hotel, entendeu? Tipo, eles não me deram outras opções. Com certeza, se eu tivesse pesquisado de antemão, falar assim, olha, não quero ir no sobrevoo, já sei que eu não vou porque tenho medo do avião, porque é caro, sei lá. Eu poderia ter pesquisado antes, mas daí tudo ia ficar um pouquinho mais difícil, né? E quando você está fazendo por conta, você tem total liberdade para fazer o que você quer, inclusive errar, né? Esse tempo ele é bom, mas por outro lado, né? Tipo, eu cheguei a fazer coisas que eu tinha planejado fazer um tempo X, mas no final das contas eu precisava de um tempo 2x, eu precisava de mais tempo para fazer aquele mesmo passeio. E daí você acaba tendo que fazer correndo ou você não consegue fazer tudo o que tinha para fazer. Então é diferente de alguém que tem experiência que já fez tudo aquilo ali, já sabe que vai olhar, por mais que tenha pouco tempo, vai focar em fazer o mais importante. No meu caso, ou no meu caso, ou quem estiver fazendo por conta, que não conhece o lugar, tendo pela primeira vez, vai errar alguma coisa, né? Você tem liberdade, mas a liberdade vem com o custo de que eventualmente você vai errar, né? E como eu disse, a informação, como ela é difícil, né?
Eventualmente você tem dificuldade de planejar algumas coisas e você tem um risco maior de cair em apuros. Eu não passei por nada grave, não aconteceu nada que fosse problemático, etc. Mas qualquer um poderia entrar num lugar errado, numa estrada, alguém poderia pegar, lidar de uma maneira equivocada com o animal, etc. Pode acontecer. Existe bastante instrução, no final dos contos, em relação à questão de estrada, em relação a animais, são dois exemplos talvez ruins, porque tem bastante instrução em relação a isso. Mas é algo que você está sujeito, mais do que se você tivesse com uma excursão, né? Próximo ponto é refeição. Vamos lá, refeição. Acho que, falando de comida, nos dois passeios, eu dei assim, pegando o principal, um deles eu fiquei 100% do tempo na Namíbia e o outro eu fiquei 90% em Botsuana. E da Namíbia é um pouco mais estruturado, achei que tinha melhores e mais opções aí para você comer, mas Botsuana também não era tão diferente assim. O que aconteceu que, por conta da característica de eu estar fazendo isso com uma excursão, a gente passou mais rápido pelo que era cidade. Já na Namíbia eu acabei ficando na cidade, passeando um pouco ali, etc. Né? Os hotéis eram um pouco mais centrais, enquanto quando eu fiz com a excursão, a gente ficou em hotéis que era um pouco mais afastado do centro e que tinham seus benefícios e os seus problemas em função disso. Mas as minhas experiências em relação à comida foi muito parecida nos dois. Assim. Então eu comi bem, eu não tive problema de falar assim, putz, esse lugar aqui é muito sujo, essa comida aqui tá péssima, tipo, eu não consigo comer, prefiro não comer do que comer isso aqui. Ao contrário, no geral, eu comi bem, e a experiência que eu tive de, assim, eu fazia uma refeição, fazia tipo café da manhã e mais uma refeição no dia, ou o almoço, ou a janta, e o outro virava um lanche. Normalmente o almoço, porque você está em trânsito entre uma coisa e outra, e daí acabava pegando, ou comprava alguma coisa no mercado que você levava no carro, ou dentro do ônibus, e comia, até para você chegar mais rápido no lugar, ou não perder tempo no tour que você está fazendo. Mas as experiências em relação a comprar coisa no mercado e comer em restaurantes foi muito parecida, assim. Então, eu não tenho o que reclamar das refeições lá. A diferença é que, no caso do Overland Tour, como você está numa excursão, você vai fazer aquilo que está dentro do que o cara fala ali. Ou o cara para o ônibus ali, fala, ó, tem restaurante aqui na região. Um ali, um ali, um ali, um ali. Tipo, a gente tem 1h30 para voltar. Você não tem tempo de ficar viajando na maionese, procurar, pensar em outra coisa. Então você acaba, na hora que você tem um restaurante, você pega e vai, né? Então, e a maioria das vezes, como eu falei, a gente acabou jantando mais do que almoçando. Então, a janta normalmente era no hotel, ou até o cara mesmo fez, né? O guia fez em um dos dias. Então você tem tipo zero flexibilidade, assim, é muito pouca flexibilidade para fazer refeição em outros lugares quando você está fazendo uma excursão. Quando você está por conta, daí você tem o seu tempo, você pode ir um pouco mais tarde, você pode dirigir até uma cidade, você pode fazer outras coisas e ter acesso a outro tipo de refeição, né? Bom, vamos lá. Mais uma, o quinto item para a gente falar, conforto nos hotéis. Conforto nos hotéis, óbvio que depende muito do que você vai reservar, tanto no tour, tanto na excursão, quanto do que você está fazendo por conta, né? Então você pode pegar tem a excursão do que eu fiz, que custava $700, eu peguei uma que custava 1.400 e tinha excursões que custavam 3.000, 4.000 dólares para fazer basicamente a mesma coisa. E daí o que muda entre uma coisa e outra? Muda o tipo de hotel que você vai ficar, o ônibus que você vai ficar, a comida que você vai ter, o tipo de assessoria que você vai ter, os tours que estão incluídos, mas o hotel ele tem ele conta por uma parte importante desse custo, né? Então o conforto nos hotéis, como eu peguei um tour de conforto médio, digamos assim, porque daí, tipo, tem camping, tem hotel, e tem esse que eu peguei que é um hotel, a maioria deles com ar-condicionado. Então, assim, já é tipo meio que o terceiro nível. Os benefícios dos hotéis que estavam com o tour, né, com a excursão, eram: primeiro, que os caras conhecem algumas coisas que você não conhece, que algumas coisas que não estão nem no Google, ou que estão muito pouco avaliadas, tipo, no TripAdvisor. Então, são coisas que são difíceis de encontrar, né? Daí tem 2 lugares que a gente foi que eu acho que não é fácil de encontrar na raça, assim, que é o Elephant Sands, que agora, como eu falei, você já pode encontrar, e o Bushman, eu vou lembrar o nome, vou colocar aqui inteiro, e daí esses são vantagens. A outra vantagem é que o check-in, você chega lá, meio que o check-in tá pronto, o guia desce,
fala assim, ó, tô aqui com os caras, já te entrega a chave, daí vem o carinha o motorista lá, pegava, o motorista e o próprio guia, ele pegavam as malas e levava pros quartos, né? Então essa uma outra vantagem, né? E, assim, os confortos nos hotéis, eu peguei alguns hotéis que foram bacanas, outros que não foram tão bacanas, mas, tipo, por exemplo, eu fiquei dentro de um deles, que era dentro do parque, no Sossus Vley, mas que era caríssimo e que era sem ar-condicionado, conforto péssimo, assim. Então, tipo, eu fui achando que ia ser uma coisa, mas no final das contas foi outra. E não acho que no caso, comparando com a excursão, assim, a excursão eu sabia exatamente o que esperar. Depois do segundo, terceiro lugar que eu tinha ficado, eu já sabia exatamente o que esperar em relação ao hotel. Em relação, quando eu reservei, era cada um foi um, né? Mas nos hotéis que eram mais padrão, assim, naqueles hotéis que eu fui lá no Booking.com e reservei falando através da nota e olhando a avaliação dos hóspedes, esses normalmente eu fiquei numa condição um pouco melhor do que eu fiquei no tour, né? Enfim, mas vamos lá para a próxima, né? Que é conforto nas estradas. Daí, conforto nas estradas, gente, assim, cara, eu dirigi o tour e o que eu fiz basicamente teve o mesmo tempo. 3.000 quilômetros dirigindo. 3.000 quilômetros dirigindo no deserto não é fácil. Então, ter o sol, assim, é o horário que você tem que sair para evitar o sol, assim, é bastante estrada de terra, é bastante cansativo mesmo, assim, né? Animais na pista, um monte de coisa. O motorista que a gente pegou na excursão, o cara dirigiu seguro o tempo todo, etc. Conforto. Eu também, quando dirigi seguro, conforto, tranquilo. Mas nada como o cara dirigindo para mim, né? Então, com certeza, nesse aspecto, conforto na estrada com o cara dirigindo foi melhor, apesar do ônibus não ter ar-condicionado e no carro eu ter o ar-condicionado. O fato de ter alguém dirigindo para mim, eu podia estar trabalhando lá no site, podia estar lendo, podia dormir, podia fazer qualquer outra coisa, podia estar apreciando a paisagem com mais foco, então isso acaba sendo um benefício importante aí, né? No final das contas também, vale dizer que ir por conta é aquilo que eu falei, você tem a experiência de dirigir. E eu gostei muito da experiência de dirigir. Então, se você tivesse que fazer um ou outro, se eu tivesse que fazer um ou outro, eu ia pegar e alugar o carro. Porém, aqui tem uma questão importante, que é o seguinte, né? O passeio que eu peguei, que eu fiz por conta, eu dirigi só dentro da Namíbia. Não tive que fazer nenhuma mudança de país, né? Cruzar a fronteira. E cruzar a fronteira tem algumas questões, né? A primeira questão é a questão de você ter que pagar o aluguel quando você pega num país e devolve no outro. Tem custo para isso. Outra questão é quando você passa de um lugar para o outro, você eventualmente tem que fazer um registro, tem que pagar uma taxa porque você mudou de um país para o outro, então você tem que pagar uma taxa. Então os caras da excursão lá, em determinado momento, a gente ficou esperando porque eles estavam na fila lá pagando a taxa do ônibus cruzar a fronteira. Então, assim, tem o benefício burocrático e, eventualmente, financeiro dessa questão das mudanças. Você não se preocupa por isso quando você está numa excursão, né? Então, se você, no caso de eu ficar dentro, e esse foi um dos motivos importantes para mim, para eu não fazer por conta a outra parte. Além de eu querer ter a experiência de fazer a excursão, para mim era importante essa questão de ficar mudando de fronteira e etc. Em países que, eventualmente, as coisas não são tão estruturadas, eu fiquei com receio. Preferi, fiquei bem tranquilo passando com a excursão, né? Então, essa é uma outra questão importante. Chegando aqui ao ponto relevante, eu já falei algumas vezes que são os passeios. Os passeios que você faz no tour, ele é muito dependente do tour. E o cara vai falar assim, ó, esse aqui é o que tem para hoje. E eu tive a experiência, como eu falei, que eles deram poucas opções, né? Em vez de eles me darem, falaram assim, ó, você pode fazer isso, aquilo. Não, eles falaram assim, cara, é isso. E daí eu não sei se isso é porque, tipo, se eles derem muitas opções, uma parte do grupo vai querer ir para um lado, outra parte do grupo vai querer ir para o outro, e eles não tem como fazer isso. Mas eles poderiam falar, cara, o oficial é esse aqui. Se vocês quiserem fazer esse ou esse, vocês fiquem à vontade, vocês podem pegar o táxi assim, 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 assado, né? Mas a gente não teve muita opção de passeio. E quando os caras levaram a gente para as agências, né, para as agências parceiras deles nos lugares, para fazer os tours, eles levaram a gente para agências que eram mais caras do que outras agências que talvez lá no TripAdvisor tivesse colocado como confiável, né? De novo, são coisas que, dependendo do lugar, são mais difíceis de ser encontradas, outras mais fáceis, mas eu senti que, tipo, eu tô comprando um pacote aqui, né? A minha expectativa era que outras coisas viessem um pouco
mais fácil, mas pelo menos pelo mesmo preço, mas não, e não com a diferença que chegou a ter diferença de 40%, assim, tipo, é muito relevante a diferença de custo, assim, né? No tour, também, na excursão, você pode pedir pro cara, por exemplo, olha, a paisagem tá bonita, eu quero tirar uma foto. Para aí. Você até pode pedir, mas não é um negócio assim, tipo, oh, para aí toda hora. Para aí toda hora. Você tá com um grupo, né? Então também não é tão bacana, né? Por outro lado, quando você faz por conta, você pode parar a hora que você quiser para tirar foto, sabendo, pensando naquela questão da disciplina, também tem que tomar cuidado com a questão da disciplina de horário, né? Você tem a possibilidade de repensar. Se chega em algum lugar, você encontra alguém que fez alguma coisa diferente e fala, putz, isso aqui é legal. Você acaba pesquisando e descobrindo que aquilo era mais legal e mudar a rota. Já aconteceu comigo em outras viagens. Um ponto complicado, um pouco mais complicado em relação nessa parte de planejar por conta, é você assumir os seus próprios riscos, né? Então, se por um acaso alguma coisa muda o horário, que nem mudou no meu caso, que eu falei que o voo mudou e dele quebrou minha logística, tipo, isso é por conta minha e responsabilidade minha. Por outro lado, se tem alguma coisa do tour que por acaso mudou a agenda, etc., por qualquer razão que seja, quem vai ter que resolver são eles, né? E daí a gente obviamente vai ter todo o estresse para, pô, mas a gente vai fazer esse passeio, essas coisas, mas tem alguma coisa que está incluída, ele que vai lá e vai resolver. No caso, não, se for quando foi por minha conta, trocou o voo, aconteceu qualquer problema, cancelou, eu que tenho que tomar conta disso. Então tem um pouco, tem esse trabalho aí de gestão, né? Daí qual que foi a diferença em relação a custo? Custo, que daí é a penúltima que antes da gente concluir. Então assim, em termos de custo, eu gastei cerca de 40 a 50% mais nos dias que eu estava no tour, comparado com os dias que eu estava dirigindo por conta, tá? Isso porque eu aluguei um carro que era mais caro do que eu precisava. Eu peguei um carro 4x4, eu não precisava de um carro grande 4x4 para dirigir na Namíbia para fazer o que eu fiz, tá? Então eu poderia ter economizado mais um dinheiro aí. Então assim, eu poderia ter pego um tour mais barato também, por outro lado, eu poderia ter pego um tour mais barato e que dessa diferença de preço seria menos relevante e que eu teria acesso às coisas que me foram confortáveis, tipo de check-in, de ter alguém dirigindo, que isso seria mantido. Mas talvez eu não tivesse uma geladeira, não tivesse o cofre dentro do ônibus, talvez eu ficasse num camping ou num lugar mais simples, né? De qualquer forma, quando você faz por conta, você vai economizar mais. Com certeza, você dirigindo, com certeza é meio forte, né? Porque a questão de você fazer por conta é o quanto que você pode errar, né? Não há limite para quanto você pode errar. E daí você pode gastar muito mais do que você planejou. Se for olhar, se você ver o meu vídeo sobre a viagem como um todo, que foram 3 semanas, vai ver que eu gastei 12 mil reais a mais do que eu poderia. Isso tudo foram, além de pequenos problemas como o cancelamento do voo, erros operacionais meus que poderiam ter sido ou operacionais ou de planejamento que poderiam ter sido diferentes. Então você pode errar e pode ficar até mais caro que fazer uma excursão. Mas assim, excursão é bem caro. Então normalmente vai ficar mais barato você fazer por conta, você tem que errar bastante assim, né? Então, para fechar, vamos falar sobre a experiência geral e se eu faria de novo o tour ou se eu faria de novo e por conta, né? Então, vamos lá, experiência geral, né? Então, assim, a experiência geral, quando eu estava na excursão, foi um pouco estranho no sentido de eu estar dentro de uma bolha, assim, sabe? Tipo, às vezes parece que a gente parava, daí o guia descia para fazer alguma coisa, a gente ficava lá dentro, daí você fica olhando as coisas meio de dentro do ônibus e tal. Muitas vezes você não interage muito com a coisa, daí, tipo, uma situação que foi bizarra pra mim, tipo, ele falou assim, tô saindo aqui, eu vou fechar a porta, porque senão tinha umas crianças jogando bola, para elas não entrarem aqui e pedirem dinheiro pra vocês. Eu, tipo, beleza, até a expectativa é de não ter o incômodo, mas nesse momento me deu uma situação, me deu um sentimento ruim, assim, sei lá, que talvez fosse melhor, fica na rua e interage com a situação mesmo. Tipo, não era uma situação de perigo, sabe? Então, em alguns momentos me deu a situação de que eu estava aqui, a natureza estava ali, eu estava aqui e a cultura e as questões sociais estavam ali, mas eu não estava de fato interagindo, que é algo que é importante quando a gente está viajando, né? Para isso que eu viajo, apesar do foco ter sido natureza, o foco também é interagir com os contextos e com a cultura local, né? Por outro lado, isso me deu a sensação de, tipo,
sempre seguro. Assim, não que na África do Sul ou que na Namíbia, quando eu estava por conta, em nenhum momento eu me senti correndo perigo de nada, assim, zero, tranquilo, bem tranquilo mesmo. Porém, não tem como não se sentir mais à vontade, você sabendo que tem 2 locais que estão lá, que estão guiando, que você está no ônibus fechado, etc. Tem as vantagens, obviamente, no aspecto de sensação de segurança, né? E daí as paradas, os caras já conheciam as paradas de onde tinha comida, onde eu podia trocar dinheiro, quanto de dinheiro eu tinha que trocar em cada lugar. Então, isso também foi algo positivo. Foi bom para a experiência isso, né? Para mim, olhando por conta, né, dirigir, como eu falei, já é a terceira vez que eu falo, mas dirigir para mim é uma experiência bacana, que para mim conta muito, então foi muito legal. Tem um pouco da apreensão da agenda, né? Porque, tipo, você vai dirigindo, você nunca sabe se a estrada vai continuar boa do jeito que tá ou ruim do jeito que tá, e se você vai conseguir chegar no horário, e tem a questão do cancelamento que eu comentei, né? A incerteza de estar fazendo a coisa certa, isso, tipo, sempre. Não que na excursão não tem, às vezes você fala assim, pô, mas será que essa aqui era a coisa mais legal que tinha para fazer mesmo? Mas quando você está fazendo por conta, isso é um pouco mais forte, né? E por outro lado, também quando você tá fazendo por conta, eventualmente você encontra boas surpresas. Um exemplo de boa surpresa é que a gente pegou eu não queria pegar uma rota ali que ela era, tipo, não parecia ser a melhor olhando pelo mapa, mas depois quando eu fui fazer a outra, o tempo aumentou um monte, né? A que era mais reta. Mas na hora que eu entrei e peguei a rota que estava vindo pelo Maps mesmo, assim, era uma paisagem espetacular, que é que eu vou tentar ler isso, Sprithout, eu vou escrever, né? Pass, que é saindo de Sossusvlei indo para Windhoek. E, assim, paisagens espetaculares para parar, tirar uma fotinha e tal. Então, isso foi muito legal também, essas pequenas surpresas, ver um bichinho na beira da estrada, tira uma foto. Então, você acaba tendo também essa experiência um pouco melhor aí, né? Bom, daí a pergunta final você faria de novo? Faria de novo? Bom, assim, eu repetirei a experiência de pegar uma excursão somente em um caso muito específico, que seja um lugar perigoso, ou que seja essa questão burocrática que eu falei, que faz muitas trocas de país e tem muita questão burocrática, ou de alguma coisa que eu realmente preciso de ajuda para não correr risco, para aproveitar melhor o lugar. Fora isso, eu vou repetirei quantas vezes for, porque já é um pouco a característica de como eu faço minhas viagens, que é de pegar o carro, vou lá, planejo, faço, se um dia deu errado, eu pego, tento fazer no outro, se acho que aquilo não vai fazer sentido, em vez de fazer aquilo, faço aquilo outro. Então gosto muito da flexibilidade de alugar um carro e de fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer naquele dia, né? Óbvio que esse negócio de alugar o carro ou não depende muito de onde você vai. Quando você vai para uma cidade na Europa, você não precisa alugar um carro. Mas se você vai fazer uma viagem por um país, seja na Europa, seja em qualquer outro lugar, daí talvez faça sentido você alugar o carro, e isso é algo que eu já vejo como uma boa prática que eu faço e que vou continuar fazendo. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado você a escolher na sua próxima viagem para a África, se você vai pegar um Overland Tour, uma excursão, ou se você vai fazer isso por conta. Se você quiser saber mais quanto custou tudo isso, tem um vídeo que o link já está aqui embaixo para você poder ver e poder economizar um monte, porque eu errei um monte, e você vendo o vídeo você vai conseguir economizar também na sua viagem. Então é isso, vejo vocês na sala de embarque para a África ou para qualquer lugar do mundo. Até mais! Another day in darkness for the ones who've seen the light. Broken eyes are shining.